Atos capítulo 11. Estamos estudando de Atos. É importante entender em que momento estamos na história da igreja para entender melhor Atos capítulo 11. Na semana passada a gente estudou Atos capítulo 10, certo? Vamos só recapitular tudo que a gente já viu de Atos até o momento. Em Atos capítulo 1, a gente viu que Jesus ainda estava com os discípulos e sua ascensão aos céus. No versículo 9, Jesus sobe e aí os anjos aparecem os discípulos e falam: por que vocês estão tão atemorizados, varões galileus? Do mesmo jeito que vocês viram Jesus subir, ele vai voltar aqui um dia. E Jesus dá a ordem então para eles pregar o evangelho em toda Judéia, em Jerusalém, toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Jerusalém faz parte da Judéia, que é uma região, certo? Então Judéia, Samaria, que era já Judéia era uma cidade de judeus, Samaria, que era uma cidade mista, né, entre judeus e gentios, e os confins da terra, que era pregado para os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Em Atos capítulo 1, a gente viu também a substituição de Judas. Judas traiu Jesus, mas Deus queria o número de 12. Então tinha que ser 12 discípulos, 12 apóstolos. Então Matias assumiu o lugar. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce na cidade de Jerusalém com 120 que estavam ali reunidos na igreja primitiva. E aí inicia-se então um movimento cristão com mais força, onde falaram em línguas na festa de Pentecostes. Algumas igrejas são denominadas pentecostais justamente pela ênfase aos dons espirituais e em referência também ao que aconteceu nesse dia em Atos 2. Depois, seguindo em Atos 3, Pedro e João curam o coxo. Quem se lembra? Ele estava ali na porta da entrada, na porta de Nicamir, né? Na entrada do templo. E depois em Atos 4 eles têm que responder o porquê que eles curaram o cara. Na autoridade de quem? O problema deles não era com a cura, eles estavam mais preocupados do fato de eles falarem o nome de Cristo: nós curamos o nome de Jesus Cristo, e vocês crucificaram e mataram, do que com a milagre e a cura em si. Em Atos capítulo 5, a gente tem a instituição dos diáconos, que inclusive é um paralelo com o texto que a gente leu lá na frente, lá dentro, né? A gente leu aquele texto ali que Deus, se vocês contaram, ele escolheu 7 pessoas, 7 sacerdotes para dividir as porções. Ali em 2 Crônicas 31, do 11 ao 21 a gente leu. E ali tem esse paralelo com os 7 diáconos que são escolhidos, porque as viúvas estavam sem receber, então, a porção devida. E também temos um parecido com Gamaliel acerca dos cristãos. Ele fala: olha, se esses homens aí forem servos de Deus, não adianta a gente perseguir eles. Deus vai pesar a mão sobre nós. E se não for de Deus, vai acabar. Assim como outros que vieram antes deles. Então, se for de verdade, não tem que se preocupar. Se for falso também, não tem com que se preocupar. Certo? Depois, seguindo aí, Atos 6. Eu fugi da memória, Atos 6. Perdão, eu confundi, menino. Atos 6, que é isso que eu falei aqui. Eu pulei Atos 5. Atos 5 é Ananias e Safira, quando eles mentem para Deus e morrem, né? A igreja primitiva, tudo lhes era comum. A gente vai ver que essa igreja que agora ela passa por dificuldades financeiras. A igreja que antes nada faltava. As pessoas vinham e doavam tudo, mas depois passaram por dificuldades financeiras. Que mostra que isso não é um modelo para nenhuma outra igreja nos dias de hoje. A forma que Jerusalém fazia. Então, quem vem com essa de a Bíblia fala socialismo, tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. Eu vou explicar melhor sobre isso quando chegar lá. Em Atos 7, temos o grande sermão de Estevão, o maior sermão do Novo Testamento. Estevão morre e é apedrejado, e no meio do sermão de Estevão ele já sabia que ia ter essa ruptura do judaísmo e o cristianismo. Vamos lembrar que o cristianismo ele parte do judaísmo. Então, a ideia não era surgir uma nova religião, era que os judeus enxergassem que Jesus era um Messias aguardado. A ideia de Jesus nunca foi criar uma religião nova. Mas como os judeus não aceitaram Jesus como sendo o Messias, Senhor e Salvador, acabou acontecendo essa ruptura. E a gente está vendo, vai estudar hoje a lição, o capítulo de Atos, que marca definitivamente essa ruptura do cristianismo no judaísmo. Definitivamente. Em Atos 8 a gente tem a primeira perseguição mesmo à igreja, né? E a igreja é perseguida, e Filipe e o eunuco, né, quando ele vai lá e prega para o eunuco, ele está lendo o texto, ele vai até transportado, vai lá e prega, ele se converte. Atos 9, um texto bem conhecido, quando Saulo se converte, e semana passada eles são os Atos 10. A lição de hoje é uma continuação direta de Atos 10, onde Pedro vai à casa de Cornélio. Pedro tem um sonho.
Pedro tem um sonho, Cornélio também. Deus conversa com os dois e fala: ó, vai vir um homem pregar para você aí. Depois Deus vai lá e fala com Pedro: você vai lá. Ele viu animais considerados na cultura judaica impuros descendo, e Deus fala: mata e come. Não considere como impuro aquilo que eu purifiquei. Então Pedro entende o recado, que não se refere em comida, né, que se refere sim a pessoas, que ele deveria pregar o evangelho sem fazer acepção de pessoas. Pedro vai então, enquanto ele está pregando na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce. E a gente vai ver que ele só começou a pregar, segundo ele mesmo disse. E aí, depois disso, os judeus querem agora prestar contas com ele, querem uma prestação de contas. Porque você entrou na casa de um gentio. Porque os judeus, eles eram muito restritivos nesse aspecto. Eles não entravam, por exemplo, se eu sou judeu e você é gentil, se eu nem pego na sua mão. Se eu pegar na sua mão, eu preciso me purificar, eu preciso lavar minha mão, fazer um ritual de purificação. Nesse ritual, às vezes, eles lavam o corpo todo. De onde vem o batismo, e aí o batista traz o batismo de verdade, o verdadeiro batismo. Jesus também traz, só que ele mesmo batizava, ele colocava os discípulos para batizar, para não gerar soberba, pelo mesmo motivo pelo qual Pedro não batizou na casa de Cornélio. Porque senão fala assim: ó, eu fui batizado por Jesus, e você? Ah, Pedro? Paulo? Não, Jesus batizou. Então, para não gerar isso, Jesus mesmo não batizava. Então o judeu ele tinha esse preconceito, um preconceito muito forte mesmo. Então ele não podia, pela lei, entrar lá. Mas isso era uma lei cerimonialista e legalista deles, que eles próprios criavam. Não era para ser assim. Então muito se perdeu, os judeus ao longo do caminho. E aí fala: beleza, Pedro, você foi fazer o que lá? Você entrou na casa de gentios, comeu com eles, comeu comida impura, comida imunda? E aí, que história é essa? Então aqui no capítulo 11, versículo 1: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então, eles estavam acusando Pedro. Como assim os que eram da circuncisão? Todo judeu, ele por lei, ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Então, os que eram circuncidados, né, eram chamados de os da circuncisão. Isso aqui era como se fosse uma espécie de partido, né, vamos dizer assim, de grupo de judeus que eram convertidos ao cristianismo, mas que para eles deveríamos, todos que aceitarem a Jesus, não, beleza, reconheço que Jesus é o Messias, que é meio divino, mas ainda assim devemos guardar as leis de Moisés, da mesma forma, nada muda. Isso é, a dieta, as festas, e devemos circuncidar a todos. Esses da circuncisão também são chamados de judaizantes, que eram os judeus que perseguiram Paulo, eles eram tipo haters de Paulo. Quando Paulo pregava o evangelho, e Paulo pregou muito para os gentios, né? Nós somos gentios, inclusive, pregou para os gentios, falou: ó, não precisa circuncidar não guardar a lei não, basta servir e seguir a Jesus, fazer a obra dele. Importa muito mais obedecer a Deus do que sacrificar. Mas aí os judaizantes iam atrás, e Paulo pregava falando: não, tem que guardar a lei de Moisés, tem que guardar o sábado. Não, mas você tem que circuncidar, tem que fazer isso, aquilo. Não pode comer carne de porco, não pode comer tal animal, tem que... Não é isso que Jesus prega e nem os apóstolos, ok? Então tinha esse espécie de partido, né? Partido, fala partido não é político, não. Mas partido significa divisões, grupos que pensam, né, numa ideia e que se unem. Então um partido pensa em uma coisa, outro pensa em outra. Então a gente já tinha dois grandes partidos, né, duas grandes seitas, né, grupos dentro ali do judaísmo, que um eram os fariseus e o outro eram os saduceus. E agora no terceiro grupo, aqueles que creem em Jesus. Mas não eram só esses três também, não tinha mais. Essas mais importantes. Então Pedro então responde. E aqui a gente vê que a melhor forma de você se defender, sabendo que você está certo, é expor a verdade sem esconder nada. Expor fato a fato. Olha o que Pedro fala. Ele dá um resumo detalhado, passo a passo. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Pedro fala passo a passo tudo o que aconteceu, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive a visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim.
E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: que Deus purificou, não considere comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Por enquanto só até aqui. Então Pedro se justifica, ele fala em uma exposição por ordem: ó, foi assim, assim assado. Eu tive um sonho, Deus falou comigo, assim Deus falou comigo, Deus mandou 3 homens também. Quem eram esses 3 homens? Um era um soldado de Cornélio, Cornélio era um centurião, isso é, ele era um comandante de 100 soldados, ele enviou um dos seus 100 soldados e 2 dos seus servos, da sua casa. Então 3 homens vão lá para buscar Pedro, porque Deus falou com os 2 ao mesmo tempo. E Pedro fala isso: eu tive um sonho, entendi o que significa o sonho, então o próprio Deus falou comigo. Não foi algo que eu escolhi que eu fui, Deus mandou que eu fosse. Ele disse para mim ir lá, e a gente então foi, sem hesitar. Versículo 13: ele nos contou como viram um anjo em pé na sua casa e lhe disseram: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. A gente sempre vê aqui no Novo Testamento, quando fala de salvação, na Bíblia como um todo, né? Será salvo tu e tua casa. Essa expressão, você e sua casa, você e sua família. Não, para você e sua família ser salvo, você não pode salvar ninguém. Eu não posso salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Você ser crente, fiel, servo de Deus, ser cristão, isso não assegura que os seus familiares serão salvos, em hipótese alguma. A salvação é individual. Então, por que, Lopan, que aparece tantas vezes essa expressão dando ênfase como se a salvação fosse coletiva, como se a minha conversão fosse salvar a minha família, se ela não salva? Porque quando você se converte, as primeiras pessoas que você quer que sejam salvas são os seus familiares, são os seus amigos, são as pessoas próximas a você. Imagina você morrendo de sede, você encontra água, você quer que as pessoas próximas a você que também passam sede encontrem a fonte de água. Imagina você com uma doença que não tem cura, e todo mundo que você gosta e conhece tem essa doença também, e você sabe a cura. Você quer que as pessoas também encontrem a cura. Da mesma forma, é o Evangelho. Você descobre a sua condição: eu sou um pecador e vou para o inferno. Assim como todo mundo vai para o inferno, sem exceção. Porém, graças ao sacrifício de Cristo, agora eu posso ser salvo. Então eu preciso levar essa mensagem a outros. Por isso aparece junto essa expressão. Tanto que Cornélio, quando ele manda chamar Simão por sobrenome Pedro, ele chama justamente quem? Ele chama seus amigos, porque ele fazia culto no lar, seus vizinhos, pessoas próximas, e sua família, toda a sua casa. Quando eu falo sua casa, é sua família como um todo, né? Porque as famílias eram divididas por casas. A casa de Caleb, né? A casa de Alessio. Então aí disseminando ali as genealogias, as ramificações. As próprias tribos de Israel eram divididas assim, né? Por nomes. E aí dentro das tribos eram divididas em casas. Cada tribo tinha várias casas. Então, esse é o desejo do salvo, que as pessoas próximas a ele sejam salvas também, ok? Então, isso não assegura, né, diretamente, mas traz esse nosso senso de responsabilidade. A gente sempre vai querer salvar as pessoas mais próximas a nós. Versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse João: na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro fala, quem lembra do sermão de Pedro na semana passada? Depois leia Atos 10 para você relembrar de novo. Tudo aquilo ali é um resumo, né, do sermão dele, obviamente, porque como eu disse, todo o sermão, Lucas, que é o autor de Atos, ele faz um resumo do sermão. É um texto inspirado por Deus, então foi segundo a vontade de Deus. Deus queria que tivesse escrito como está aqui, a gente crê nisso. Porém, Pedro fala que está no começo, fala que aquilo tudo
Ele expôs o básico, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, para salvar a gente. Ele era o Messias aguardado, né? Essa é a pregação para os judeus, né? O Messias que a gente aguardava, as profecias, chegou. Aí para os gentios, ele não apresentava Jesus como o Mashiach, né? Como o Messias, e sim como o Kyrios, que é Senhor. Não, ele é o Senhor e Salvador. É assim que a gente prega hoje. Para um judeu, você tem que pregar que Jesus é o Messias que já veio. Os judeus não acreditam nisso. Né? Os judeus realmente eles rejeitaram e hoje são religiões completamente diferentes. Nós vamos ver aqui que pela primeira vez os discípulos vão ser chamados de cristãos, que antes eles não eram chamados assim. Então, quando era pregado o evangelho aos gentios, eles não falavam do Messias, falavam apenas do Senhor. Jesus é Senhor e Ele salva. Então Pedro fala, eu falei isso e, cara, comecei a falar e a expressão desceu. Porque aquilo era só a introdução do sermão, então, que sermão que é esse? Esse é um sermão muito bom, né? Ela foi só a introdução, e aí a gente vê que o Espírito Santo interrompe Pedro, assim como foi no Pentecostes, ele fala isso. Da mesma forma que Deus mandou o seu Espírito sobre nós, lá em Jerusalém, Atos capítulo 2, né? no dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, do mesmo jeito, Deus derramou o seu Espírito sobre os gentios, aqueles que vocês rejeitam. Aliás, nós, né? Pedro se incluiu nesse grupo também. Aqueles que a gente rejeita, que a gente tem preconceito, a gente acha impuro, imundo, que a gente não entra na casa deles, não pode entrar na casa deles, pois é, mas Deus derramou o Espírito Santo sobre eles também. Deus ordenou que eu fosse lá e pregasse a palavra de Deus para eles. Deus não poderia ter feito um anjo pegar para Cornélio? O anjo poderia muito bem ter pegado para Cornélio. O anjo já deu um aviso. Por que ao invés do anjo falar assim, olha, eu vou mandar um cara, você vai mandar chamar um cara chamado Simão, que o sobrenome dele é Pedro, para ele pregar para vocês aqui, ó. Por que o próprio anjo não pregou? Porque Deus quer cumprir a sua vontade, Deus quer que a sua obra seja realizada através de nós. Ele quer que a gente pregue. O que Jesus falou lá em Atos 1:8? Vocês, falou isso para os discípulos, vocês vão pregar o Evangelho por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Atos 2, e inclui a Judéia também, Samaria, Atos 8, e agora em Atos 10, que a gente viu ano passado, né, para os confins da terra, para os gentios, para o mundo todo. Deus quer que você pregue o Evangelho. Ele quer que a gente faça a obra dele. Ele quer que tenha alguém para dar aula, que tenha alguém para tocar bateria, que tenha alguém para cantar, para tocar violão, para fazer visita. Ele quer que cada um cumpra algum chamado específico. E ele distribui dons segundo aquilo que ele chamou. Okay? E uma coisa é comum a todos os cristãos. Que tem gente que às vezes se sente meio assim, eu não sei qual é o chamado. Porque na igreja eu só venho, assisto cultos, mas eu não faço nada. Eu não tenho vocação para pregar, para dar aula, nem para louvor, nem para outras coisas. Servir todo mundo pode, né? Mas não é só isso. Todos nós devemos pregar o Evangelho. Isso é um chamado a todos os cristãos. Deus manda chamar Pedro, porque Pedro era apóstolo, e eles foram ordenados diretamente por Cristo para levar o Evangelho primeiro. Então, como o Evangelho ia ser levado para os gentios, tinha que ser um apóstolo, não tinha que ser Pedro. E a gente vê que nós somos os instrumentos nas mãos de Deus. Deus quer utilizar a gente para a sua santa e boa obra. Continuando, versículo 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aqui a gente vê duas coisas. Uma, no versículo 17, um argumento muito bom. Pedro fala, foi assim assado. Ele, se Deus derramou o mesmo Espírito que derramou para nós, para eles, quem sou eu para ir contra a vontade de Deus? Resumindo, Pedro não faz acepção de pessoas. Tem gente que faz acepção de pessoas. Então, para esse aqui eu não vou pregar, não. Ah, para esse aqui não, beleza, esse aqui eu quero na minha igreja, esse aqui eu não quero, não. Não é, não, você pode vir, tranquilo. Né? Então, não podemos fazer acepção de pessoas. O desejo de Deus é que todos serão salvos, ainda que a gente sabe que, infelizmente, nem todos serão salvos. Nem todos aceitarão a mensagem do Evangelho, nem todos se arrependerão
genuinamente irão converter. Para converter é mudar de caminho e seguir no caminho que é Cristo Jesus. Nem todos farão isso, mas a ideia é que a gente leve para todos, sem fazer acepção de pessoas, por causa da sua raça, no caso como era aqui, sua etnia, o país que veio, por causa de condição financeira, por causa de status, ou porque ela não gosta desse cara, esse cara tem que ir pro inferno mesmo, tem que queimar no fogo do inferno, eu não quero, esse aqui tomara que ele não se converta. Você sabia que isso já aconteceu na Bíblia antes? Um cara falar assim, não, esse aqui não, esse aqui não pode ser salvo não. Quem sabe quem foi esse cara? Que foi juiz, né? Ele julgou, ele não. Quem decide aqui sou eu, não é Deus que decide quem ele salva, é eu que escolho. E eu escolho não salvar essas pessoas, porque são pessoas ruins. Vamos imaginar aqui o pior tipo de pessoa que você pode imaginar na sua vida. Sei lá, vou pensar aqui junto com vocês: estuprador, bandido, assassino, bate na mãe. Esse cara tem que ir pro inferno, pelo amor de Deus. Olha o que ele fez, logo. Se eu te falar que você não é diferente dele, você acredita? Se eu te falar que você não é diferente dele, não existe pecadinho ou pecadão, mano. É claro que existe uma diferença em pecar deliberadamente. Todo cristão peca, é claro. A diferença do cristão que peca para as pessoas no mundo é que a gente reconhece que a gente é pecador e a gente luta contra o pecado. A gente luta. O pecado deliberado, isso é, pecar toda hora, sem peso na consciência, sem remorso, sem arrependimento, sem mudança. E isso é o problema, certo? Então, às vezes a gente julga muitos outros, mas nós somos diferentes deles. O cara que fez isso, aliás, a gente vai ir no teatro, é Jonas. Os ninivitas eram um povo extremamente ruim, mau. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam os outros e deixavam eles cegos, vazavam os olhos, torturavam. Eles eram um povo terrível. Alguns inimigos dos ninivitas se suicidavam quando via que o exército estava perdendo a batalha, para não cair nas mãos deles. Tinham medo de serem capturados por eles. Eles torturavam severamente, eram extremamente maus, muito maus. E aí Jonas, o quê? Deus questiona Deus, né? Na cabeça dele, cada um faz para Deus. O que eu prego para eles? Mas Jonas pensa: e se porventura eles se arrependerem? E se eles se arrependerem? Então Deus não vai matar eles, mas eu quero que Deus destrói essa corja, essa ralé, não vale de nada, tem que morrer, tem que tacar uma bomba lá em mim. Se hoje em dia falaria assim, né? Explode, não, cancela, taca uma bomba em mim. Só que não, Deus falou, vai, Aí Jonas é diferente deles. Jonas desobedece a Deus também, peca. Ao invés dele ir para Nínive, ele vai para onde? Qual cidade? Tarsis, que é a direção oposta. É tipo Deus falar, vai para os Estados Unidos, eu não vou nada, vou para o Uruguai. Os americanos para lá, tem que morrer, tá uma bomba lá. E aí Deus trata com Jonas, todo mundo conhece um pouco da história. Então não podemos escolher quem é salvo, temos que pregar para todos. E na verdade, como cristãos, a gente tem que ter esse desejo que todos alcancem a misericórdia de Deus. A gente tem duas coisas na Bíblia: graça e misericórdia. A graça é um favor imerecido. A graça é Deus que oferece a salvação para a gente, ainda que a gente não mereça. Eu não posso fazer nada para merecer a salvação, mas uma vez salvo, eu vou andar no caminho de Cristo, eu vou negar a mim mesmo e vou lutar contra os meus pecados. E a gente tem a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? A graça é receber aquilo que eu não mereço. E a misericórdia é não receber o que eu mereço. Misericórdia é quando Deus nos tira do inferno, que era o nosso local, porque nós pecamos. Quem pecou vai para o inferno, pronto. Porém, Deus oferece salvação pela sua graça e com sua misericórdia de não ter o que a gente merece. Às vezes você reclama que você sofre na sua vida. Pois é, a gente reclama às vezes. É triste. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Saiba que você merece sofrer mais do que isso. Quem lembra da frase que eu falei semana passada? Se não me engano, de Charles Spurgeon, né? Não ache ruim quando as pessoas falarem mal de você. Você é pior do que elas pensam. Você é pior do que elas pensam. Elas estão falando o que elas sabem, o que elas viram, mas você é pior do que isso. Então, não vem ficar achando ruim, não. Claro que tem um certo jeito de ficar ruim, né? Entendam o que ele quis dizer com essa frase. Então, é isso. Não podemos fazer acepção de pessoas, mas já tem que ser para todos. A segunda coisa, versículo 18, a gente vê como é o coração de um convertido. O coração de um convertido de fato. Ouvindo isso,
o que é esperado. Inclusive, um contraste para mim, eu lendo isso aqui, rapaz, os judeus não vão aceitar não, vai perseguir Pedro e vai. Ah não, quebra a expectativa. Isso aqui numa série, né? Se texto 11 realmente for continuar até os discípulos, como foi prometido, cara, vai ser muito legal essa cena. Vai criar tem toda aquela tensão, música no fundo e tal. O que ia acontecer agora? Meu Deus, os judeus estavam acuando Pedro, ele não devia ter ido lá, não devia ter comido com os gentios. Pedro expõe eles. Aí corta com música bem animada. Beleza, glória a Deus porque eles creram. É isso. Era isso que Deus queria de Jonas. Ô Senhor, então a tua misericórdia alcançou os ninivitas. Que bom. Quando Jonas vai lá e prega os ninivitas, não sei se vocês sabem disso, ele fica com um sentimento de, não, tá vendo, olha, por isso não tem terreno aqui. Ele acha ruim, ele fica meio que triste. Ele queria que eles morressem e fossem de arrasta mesmo, ele queria isso. Então, olha quanto egoísmo. Quem é Jonas para escolher quem é salvo ou não? Sendo que Deus mandou, vai lá e prega para eles, rapaz. Não estou querendo a sua opinião, não. Deus não quer a sua opinião, Ele quer a sua ação. Ele quer que você siga a vontade dEle, siga a ordem dEle. A gente vê aqui que o verdadeiro convertido fica feliz a cada nova ovelha que aumenta no rebanho de Cristo. Se você é cristão genuinamente, você ficará feliz para cada pessoa que se converte a Jesus, independentemente de quem ela é. Quem conhece aí, eu esqueci o nome do cara agora. É um satanista muito famoso. Cabeludão. Victor, sei lá. O seu nome dele é muito estranho, né? De um nome diferente. Ele tem aquelas argolas aqui, brinco, todo tatuado, pintava o olho. Ele era satanista mesmo, assim. E ele comentava muitas coisas, do cristianismo até, né? Umas de forma bem respeitosa, outras mais desrespeitosas em vista. E aí ele se converteu. Entre aspas, não sabemos, né? Mas pronto, ele se converteu. E aí a gente viu na internet, ficou debatendo, ficou muito dividido. Uns achando bom, falando, nossa, graças a Deus converteu. Outros, porém, com o pé atrás, falando, rapaz, será? Rapaz. Eu fico meio com o pé atrás, fico feliz se for de verdade, e se for de mentira, se for só para ganhar seguidores, como alguns falaram. Vic Vanilla. Vanilla, isso. Vanilla, com dois L's. Vic Vanilla. É que é Vic, tem a abreviação, né? O nome dele é o Vanilla, isso mesmo, Vanilla. Ele é famoso, vocês precisam, vocês vão ver a imagem dele. Então assim, eu torço para que seja de verdade, glória a Deus por isso. É um bom testemunho, cara. É o outro lado, cara, é satanista. Mas se for mentira, Deus vai punir ele. Deus vai punir ele. Então, não compete a mim saber se é de verdade ou não, porque é um cara da internet aleatório que está para lá. Agora, uma pessoa que está próxima, a gente consegue ver, porque como você sabe se a pessoa foi salva genuinamente? Você conhece o fruto pela árvore, Jesus fala isso. Então, se o Vanilla der frutos realmente, se ele não tiver que só ganhar seguidores, querendo se infiltrar na igreja, como alguns falaram, está só se infiltrando e tal, não sei o quê, você vê pelas obras, pela ação dele, que ele foi convertido. Porque quando a pessoa realmente tem um encontro com Cristo, ela se transforma. Paul Washer, em sua melhor pregação, uma das melhores pelo menos, chamada Pregação Chocante, vale a pena assistir, a Pregação Chocante de Paul Washer. Assim, o começo do sermão dele é devastador. Ele fala o seguinte: se eu chegasse aqui agora para vocês e falasse que eu chegasse atrasado, cheguei agora, por exemplo, para ter chegado antes, né? Cheguei 9h20. Meu Deus, o avião chegou 50 minutos atrasado. O que foi? Me desculpa, galera, porque eu estava vindo ali, andando, e um caminhão bateu em mim. Vocês iam pensar, ou eu sou mentiroso, ou eu sou maluco. Ou eu estou mentindo, que discurso rapaz é esse? Ou então eu estou ficando doido. Por que vocês vão pensar isso? Porque é impossível ter encontro com algo tão grandioso e permanecer igual. É impossível ter encontro com Cristo e permanecer da mesma forma. Olha o que aconteceu com Saulo, né? Com Saulo, que era o Paulo. Paulo, em Atos 9, quando ele tem um encontro com Cristo, ele se transforma completamente. Ele passa de perseguidor dos cristãos para ser o exemplo de cristão. Ser um cristão favorito de gerações e gerações. Em geral, ama Paulo. Isso Paulo é muito bom. Lembrando que Saulo e Paulo é o mesmo nome. Não sei se você sabe, Saulo, é o mesmo nome, só que em línguas diferentes, né? Um é em hebraico e o outro em grego. Então em romano, perdão. É o mesmo nome. Então, olha para você ver, o cara era perseguidor.
Então, quem tem encontro de verdade com Cristo transforma. Você quebra os preconceitos. Olha os judeus aqui, eles ficaram felizes, glória a Deus, porque os gentios se converteram. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que bom, que bom. Eu tinha aquele preconceitinho, mas que bom, né? Então vamos lutar contra isso. Apesar de que a gente vê futuramente Pedro, inclusive Paulo chama a atenção de Pedro, porque, Pedro não, Sila nem estava fazendo acepção depois de pessoas ali mais à frente. Que isso? Pedro, depois, mais para frente, ele teme a opinião dos judeus ao ficar próximo aos gentios, e quando a liderança judaica estava presente no local, ele se afastava deles. Ele ficava, opa, peraí, agora. Aí Paulo, lá em Gálatas, ele dá uma descascada em Pedro, ok? E a questão dos gentios vai voltar a ser tema em Atos 15, vai ser uma lição muito boa, que é um primeiro concílio da igreja, para tratar acerca da conversão dos gentios, que gerou controvérsia. Os gentios convertidos devem circuncidar? Devem guardar o sábado? Devem guardar a dietinha? Tem que ir nas 3 festas anuais da mesma forma que a gente, festa das tendas, a Pentecostes, da Páscoa? E isso gerou um grande debate. A gente tem um primeiro concílio teológico ali com os 12 apóstolos presentes, mais Paulo, né, o 13º apóstolo, 13 apóstolos, e eles estão, então, na verdade eram 12, que até lá Tiago já vai ter morrido. 12, e lá eles tomam a decisão. Continuando então, versículo 19. E que coisa. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E aqui a gente vê mais uma vez os judeus da diáspora. Como assim da diáspora? Da dispersão. Os judeus já tinham sido dispersos anteriormente, né? E agora, depois de Estevão, todo mundo viu a morte dele em Atos 7, em que inclusive Saulo consistia em sua morte, ele apoiou, ele coordenou ali aquele apedrejamento público, né, que era a forma de execução, e inicia então a perseguição. Para tanto que quando Paulo se converte no caminho para Damasco, ele estava indo justamente, ele chegou no imperador, porque só o Império Romano poderia matar. E Israel estava debaixo do governo do Império Romano. Então ele pediu autorização para matar. E ele estava indo para matar cristão, não era para conversar não, mano. Não era para conversar, era para matar. E aí Jesus vai, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Então Jesus questiona e então Paulo se converte. Então eles estavam perseguindo mesmo. Esses que são os perseguidos, eles se dispersaram, obviamente. Ou para a perseguição, o povo se dispersa. Só que onde eles estavam indo, eles estavam pregando só para os judeus. Então, os judeus não entenderam ainda aqui, né, o que é a mensagem. Eles estão entendendo, a gente está acompanhando todo esse processo. O próprio Pedro teve que entender na marra isso. Que o evangelho também é para os gentios, não é só para os judeus. Deus sempre quis salvar o mundo todo. A gente vê isso desde o Antigo Testamento, antes da lei mosaica, que Deus quer salvar toda a humanidade. Quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, e não em ti serão benditos somente os seus descendentes, né, que são os hebreus. Não é, que também são judeus, não é todo mundo. Então os judeus da diáspora não tinham entendido isso. E aqui aparece uma cidade extremamente importante, que é Antioquia. Nós vamos ver aqui agora, então, a igreja de Antioquia. Disparadamente, uma das igrejas mais importantes da igreja primitiva, da antiguidade, né? A gente tem em Jerusalém, que é a primeira igreja, tudo começa em Jerusalém, o centro, o ápice, onde tem a parúzia, a descida do Espírito Santo pela primeira vez em Atos 2, mas a gente vai ver que Antioquia é uma igreja extremamente importante, que inclusive vai ajudar Jerusalém. Então, Antioquia é uma cidade importante. Ela é a terceira maior cidade do Império Romano. No Império Romano, ela só perdia para Roma, óbvio, capital, né, apenas, né? O Império chama Império Romano, cada cidade de Roma, e Alexandria, né? Alexandria, por causa do Alexandre o Grande, uma cidade poderosíssima. Então, não tem como. Então, Antioquia era a terceira. E alguns historiadores apontam que a área das muralhas de Antioquia, ela abrangia elas eram maiores, né, em território, até mesmo que as muralhas da própria Roma. Elas distavam da cidade cerca de 8 quilômetros. Só para vocês terem uma noção, o que é 8 quilômetros, sabe, pega da saída aqui até o Poço Esplanada. Saca? Pega daqui até o Poço Esplanada. Dá 4 quilômetros. Então dobra essa distância. Os muros normalmente ficavam pertinho da cidade. Daqui até a Galena, para dizer.
daqui na venda. Daqui na venda é quase isso, daqui na venda. Então, cara, é muito longe. E pensa aí rapidamente, se a cidade é assim, ou quadrada, é mais barato e mais rápido eu construir um muro mais próximo dela. Porque aí o perímetro vai ser menor. Então, quanto mais longe, maior vai ter que ser o muro e mais difícil é para vigiar. Então, um muro a 8 km era algo muito... era uma distância significativa ali da cidade. Né? Então, Antioquia era uma cidade importante, porém era uma cidade completamente entregue à idolatria. Completamente entregue. Lá tinha um templo para adorar, né, os deuses gregos, os romanos só pegou os mesmos deuses gregos e trocou o nome deles. Vocês veem isso na escola, não mudou nada. E usou muito grande planeta, né? Os planetas usam por causa dos deuses romanos, na verdade. Então, assim, eles pegam os mesmos deuses e trocam o nome. E lá tinha um templo ao deus Ártemis. Eu esqueci qual que é a outra deusa agora. Não é Diana, não. Eu esqueci. Ártemis é deus da caça, né? O deus da caça que ajuda a caçar e tal, na teoria, claro que ele não existe. Mas, enfim, lá tinha um templo muito grande, muito famoso. A idolatria lá era algo muito presente. Então, eles estavam indo nos judeus apenas pregando o evangelho, mas o evangelho tem que ser pregado também aos gentios. O evangelho tem que ser pregado também para esses que estão lá no templo adorando Ártemis e outros deuses pagãos. O politeísmo naquela época era muito comum, servia mais de Deus ao mesmo tempo. Então era necessário que eles ouvissem que só existe um Deus a qual devemos prestar culto, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Alguns deles, porém, eram de Chipre. Chipre era uma ilha, né? A ilha que veio Barnabé, inclusive. Barnabé é um personagem importantíssimo. Grave esse nome. E de Cirene. E foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, alguns que eram de Chipre, que era de Barnabé, eles vão para Antioquia e começam a pregar para os gentios. Falam, não, os gregos, né? O grego, todo mundo era gentil. Não judeu, gentil. Então, grego, não tinha brasileiro na época, brasileiro, qualquer nacionalidade era gentil. Eles vão lá e vão pregar para eles também. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Então, o que é o evangelho? A palavra grega evangelizo. Significa boas novas, a boa notícia. A boa notícia é que tu ir para o inferno, mas você não vai mais. Se você se converter a Jesus, você não vai mais para o inferno. Essa é a boa notícia. Eles pregam isso lá. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, Jerusalém, que era o grande centro ali do cristianismo primitivo, eles falaram, cara, que história é essa que lá em Antioquia estão pregando para gentios, né? Então, mais uma vez, a gente vê esse preconceito, essa resistência dos judeus ali em pregar para os gentios. Ele fala, cara, Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo. Lembrando que Barnabé é um cara que era um piedoso, de oração, cheio de Espírito Santo. Quando fala de Ananias e Safira em Atos 5, tem um contraste com Barnabé, que fala lá na frente de Atos 4, que Barnabé, ele com alegria ofertava ao Senhor, enquanto Ananias e Safira mentiu ao Senhor, para poder aparecer para os outros. Deu uma quantidade, falou que foi outra, só aparecer, não doou segundo o coração. Melhor ser igual a viúva, dar um moedinho, mas você queria fazer isso, do que você tomar um saco de dinheiro, mas ficar depois arrependido, não ter feito isso, ou só aparecer para os outros. Então Barnabé prega o evangelho, ele que apresenta Paulo, porque quando Paulo se converte, o povo fica igual o pessoal com Vilela não, com o menino, o satanista aí, cara, eu truco. Eu não acredito nisso não. Rapaz, Paulo convertido? Moço, certeza que o mundo teoriza a conspiração. Não, Paulo na verdade está se infiltrando no cristianismo justamente para poder pegar a gente um por um depois, para saber onde é nossas reuniões secretas. Vou te preconceito. Os próprios apóstolos, os 12 apóstolos, não quiseram receber Paulo. Se não é Barnabé para ir junto com eles, eles não teriam recebido Paulo. É Barnabé que fala, não, esse é o homem de Deus mesmo, pode ter certeza. Ele se converteu de verdade. E aí a gente vê que Paulo realmente se converteu, né? Os apóstolos que entendem, eles são pé atrás, eles estavam errados. Porque os frutos de Paulo, inclusive nas epístolas escritas por Paulo aqui na Bíblia, mostram o que ele sofreu pelo Evangelho. Ele pregou para o mundo inteiro, né? Onde ele pôde ali nas sociedades missionárias. Então a gente viu que pelas obras de Paulo, Paulo realmente foi convertido de verdade.
Diferentemente de Simão Mágico, que é um outro cara que a gente vai ver em breve. Logo chega a história de Simão Mágico, que ele não se converte de verdade coisa nenhuma. Ele só queria ganhar dinheiro. Quando a gente dá Simão Mágico, vocês vão lembrar muito de algumas igrejas hoje em dia, viu? Sério mesmo. Vocês vão lembrar de muitas igrejas que ficam aí vendendo milagres, né? Mas vem cá, ó, você está doente? Tá tranquilo. Se tu me der R$500, eu vou te dar um feijãozinho abençoado. Você não tem noção do que esse feijãozinho vai fazer. Ó, tem uma água que eu vou orar por essa água. E para baixo, você está abençoado. Por apenas R$20, você pode levar essa água. Você não vai sentir cansaço para jogar bola hoje. Você vai jogar melhor quando você não curar a sua vida. Toda doença que você está sentindo vai ser curada. Isso não é evangelho, pelo amor de Deus. Mas isso é algo muito antigo que sempre existiu. A gente vai ver que não é algo novo, sempre teve isso na história da igreja. Só muda a forma de fazer, né? Só muda o método. Muda que antes era na moedinha, na dracma, hoje é no Pix. Muda que tem uma frase que diz que todo dia sai de casa um malandro e uma pessoa tola. Quando os dois se encontram, sai negócio. Muda que hoje em dia, né, o malandro nem sai de casa, pega os outros na internet, nem sai de casa. É isso. Então, como a gente identifica esses falsos profetas, né? Esses profetas que of the king department, estudando a escritura e vendo a verdade, vendo como que é um profeta de Deus, que é o tema aqui do final do capítulo 11. Já estamos chegando. Continuando. Tendo ele chegado a Antioquia, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé vai lá para fiscalizar. Ele não vai lá para glorificar Deus, para ficar alegre, regozijizar-se com eles, ficar... não, festejar. Ele vai falar, rapaz, que parada é essa aí? Ele vai com aquele olhar de fiscal, de avaliador. Quando ele chega, que ele vê a graça de Deus derramada sobre os gentios, ele fica alegre. E aí aquele que era para exortá-los, né, exorta, mas no sentido bom, não no sentido de corrigir, de parar de fazer isso. E sim, exorta para que continuem. A exortação de Barnabé é o seguinte: vocês são de parabéns, fiquem firmes, permaneçam firmes no Senhor. Nada vale a pena, mais a pena do que isso. Permaneçam firmes no Senhor. Então, esse é o propósito de Barnabé quando ele chega ali. Ele vê, né, um crente convertido, reconhece a ajuda de Deus. Ele reconheceu a ajuda de Deus e exorta que eles continuem mesmo. A preocupação de Barnabé, assim como a preocupação de todo líder espiritual, de todo irmão da igreja, é que, né, os irmãos recém-convertidos permaneçam firmes, né? Porque às vezes a gente tem muito esse ápice, esse auge. Tem gente que se converte, vem, frequenta e tal, e sente e depois se desvia. Infelizmente, muitas pessoas na nossa igreja, jovens da nossa igreja, que estão nessa condição. E conhecem a verdade, sabem, tem que voltar, eles sabem que tem que voltar, mas fica naquela resistência difícil. Então, Barnabé está exortando com essa preocupação, né? Eu vou mencionar aqui de exemplo o Caleb. Caleb teve uma conversão linda, né? Recentemente, Caleb dá o testemunho dele, se a pessoa perguntar. E aí, não sei se você lembra, Caleb, mas uma das primeiras coisas que eu te falei é mantém firme. Que no começo é mais fácil. Por mais que a conversão em si não é, mas após a conversão, os primeiros meses é mais fácil. Depois começa a vir mais luta, mais prova, mais provação. Porque agora você tem mais força para lutar. Porque Deus não prova ninguém além de suas forças. 1 Coríntios 10:13. Deus não te prova além de suas forças. Deus não te coloca para jogar uma partida que você vai perder, é certeza. Se Ele te colocou ali é porque você pode vencer. Então, se você antes não era convertido, você era fraquinho. Agora que você é convertido, você pode vencer mais lutas. Vai vir muito mais difícil para você. Eu gosto de usar personagens de jogo para exemplificar. Você era nível 1. Então você só podia enfrentar inimigos nível 1. Agora convertido você está, sei lá, nível 20. Então você vai colocar inimigos nível 15, nível 20 também. Então tá mais difícil, só que você está mais forte para vencer, né? Só critério de comparação para vocês entenderem. Então Barnabé tem essa preocupação, e é a preocupação da igreja hoje. Temos que ter essa preocupação. Não vamos estar questionando a conversão de ninguém, para ser juiz, para ser Jonas, não vamos para fazer isso. Mas sim analisar os frutos, preocupar real com a salvação daquela pessoa, que ela continue andando no caminho de Cristo, ok? Versículo 24, porque Barnabé, né, ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pausa aí, no final vai dar tempo. Barnabé não foi egoísta.
e ele reconhece as suas fraquezas, né? Ele vê aí que ele não conseguiria pregar sozinho. Então o que ele faz? Eu vou chamar reforço. Primeira pessoa que ele pensa, Paulo. Vou lá chamar Paulo. Paulo tem que me ajudar. Me ajude, meu filho, vamos lá. O versículo fala, tendo encontrado, essa expressão do grego dá um indicativo de que ele procurou e demorou a encontrar. Né? Hoje em dia, manda usar, Paulo, me ajude, vem cá, pega um avião e não tinha isso. Então ele foi, né? Vamos fazer os Incas, das Terras e Maias, foi rodando ali na cidade, procurando onde está Paulo, até que ele conseguiu encontrar. Então ele gastou um tempo, deu trabalho, demorou. Às vezes a gente tem impaciente, né? Mandou mensagem, a pessoa não responde, eu tô impaciente, cara, o cara teve que ir lá atrás do cara. Me ajuda, bora, minha tropa, o cara me ajuda, vamos. E Saulo, então vai, não pensa duas vezes, bora, eu vou lhe ajudar. Eles ficam um ano evangelizando a cidade de Antioquia. Então reconheça que sozinho você não faz a obra de Deus, não faz. Então Barnabé vai lá para olhar, para olhar crítico, um olhar às vezes até soberbo, arrogante, peraí, como é que é esse negócio aí? Tá certo isso? Não. Ele era um homem bom, gente. Cheio de Espírito Santo, temente a Deus, tinha fé. Ele vai e vê, Senhor, o Senhor está agindo aqui, eu estou feliz. Eu vou chamar para me ajudar aqui. Eu vou entrar no meio, eu vou ajudar também. Vamos pregar para os gentios. Se é isso que o Senhor quer, essa é a vontade do Senhor, então vamos pregar para os gregos também. Nós somos judeus, não, bora. E Paulo vem para ajudar. Eles ficam um ano. Kay Phillips fala em seu livro, na Formação do Discípulo, que se você prega um evangelho para alguém, mas não acompanha a pessoa, como a gente vê muito trabalho missionário assim, só prega e vai embora, você prega e vai embora. Então, eu preguei um sermão, já vi pessoa falar isso, e 5.000 pessoas aceitaram Jesus, levantaram a mão, disseram, eu aceito Jesus como seu Salvador. Paulo Washington, inclusive, no sermão que eu mencionei, ele critica isso. Não é que você levantar a mão e falar, eu aceito Jesus, se está salvo, não é isso. Não é só levantar a mão e falar que está salvo, não é isso. A salvação, ela vem de uma conversão genuína no seu coração. É algo que vai ficar explícito para quem está olhando de fora. Não você salva as coisas faz por fora, mas se você salva por dentro, as coisas faz por fora mostra. Não é levantar a mão, creio, estou salvo. E aqui Phillips, nesse livro, ele fala que pregar para pessoas assim, eu aceito Jesus, estou salvo, depois ir embora, é o mesmo que abandonar bebês recém-nascidos sem nenhum tipo de instrução. É uma frase que eu vi, faz todo sentido. Você ser da igreja não é ser de Cristo. Você ser de Cristo te faz querer ir para a igreja. Uma ótima frase, exatamente. Como inclusive está cheio de gente na igreja, infelizmente está cheio, que não é de Cristo. Né? Então, então tem gente na igreja que não é cristão? Tem, mas um cristão vai na igreja. Um cristão vai na igreja. Não é todo mundo que está na igreja que é salvo, infelizmente. Mas um salvo vai à igreja. Um salvo vai. Porque é a comunhão dos santos, onde a gente se reúne, aprende mais a palavra de Deus, onde a gente é instruído, onde a gente ouve as ações, onde Deus utiliza pessoas para falar com a gente, onde não há nada melhor no mundo para a gente fazer do que estar na presença de Deus, individual e coletivamente. Você tem que buscar Deus individualmente, temos vários anos bíblicos disso, e também em comunidade. A igreja, a palavra eclesia, significa reunião de pessoas em um propósito. Qual o propósito? Glorificar, adorar a Deus e aprender mais sua palavra. A gente vê que o pessoal sempre se reunia. Né? Era sempre uma reunião. E aí não podemos abandonar os recém-nascidos na fé. Então, só pregar, falar, Jesus não é você, Gabriel, aceite Jesus. Explicar o plano de salvação. Gabriel aceita, beleza. Tchau, obrigado. Isso não é o que Jesus ordenou. Ele ordenou que a gente faça discípulos para ensinar. Então a pessoa entendeu, beleza, mas ela é nova na fé, tem uma porrada de coisa para aprender para entender ainda. E tem muita coisa. Ninguém vai saber tudo nunca, é claro, mas a gente tem que estudar o máximo possível que a gente pode, até a gente ir para a eternidade com o Pai. Então é necessário um acompanhamento, né? É necessário um acompanhamento. Então Paulo e Barnabé ficam um ano por isso. E vocês vão observar que esse é o padrão e o modelo ali no livro de Atos. Todos eles ficam ali, eles sempre ficam ali 3 anos às vezes, 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses. Eles vão só pregar e vai embora. E outra, eles pregam, ficam um tempão, discipulando, guiando, vão e depois voltam. É tanto que Paulo e Barnabé vão ter uma discussão séria mais à frente, séria mesmo. E nós vamos entender bem o porquê dessa discussão. E é um grande debate. Quem estava certo? Paulo ou Barnabé? Nessa discussão de mais para frente.
E a gente vê que era do propósito de Deus também que aquilo acontecesse, porque eles estavam com essa discussão, cada um foi para um lado, e aí espalhou ainda mais, né? Porque Paulo já tinha uma boa equipe ali com ele, das quais o Lucas fazia parte. Lucas relata aquilo que Paulo falou para ele aqui em Atos. E Barnabé também leva Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, que foi discípulo direto de Pedro, né? Tanto que o Evangelho de Marcos não foi discípulo de Jesus, mas escreveu o Evangelho. Ele escreveu porque um discípulo falou para ele, que é Pedro. Tanto que Marcos ele escreve bem resumidão, porque ele queria espalhar logo. Cara, se você lê Marcos em voz alta, se você lê assim, você fica sem fôlego. Marcos é escrito muito, fala, ó, Jesus é dinâmico, um movimento toda hora. Jesus estava aqui, fez esse milagre aqui, agora, aí depois. E tendo Jesus estado ali, ele fez isso. Jesus está aqui, é muito, caraca, muito assim. E é muito estilo de Pedro isso, né? Pedro era bem assim. Então, acontece divisão. Mas quando chegar lá, divisão, separação, né? Eles espalham. Nós vamos entender bem o contexto e o porquê, ok? Então, continuando agora os versículos finais, a gente vai ver agora sobre Ágabo. Dá tempo, tá? Naqueles dias, vamos fazer a leitura alternada? Eu quero que 4 pessoas leiam, por gentileza, do 27 ao 30. Naqueles dias, desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Agabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbitérios por intermédio de Barnabé e de Saulo. Faltou comentar uma coisa aqui, né? E pela primeira vez os discípulos são chamados cristãos, Atos 11, 26. Cristão significa pessoas de Cristo, pequenos cristos, aqueles que agem como Cristo, são iguais a Cristo. Então, carregar o nome de cristão é algo muito sério. Ser cristão é um título por si só. Ser cristão é um estilo de vida, certo? Não é só, não sou cristão, não. Você é cristão, você faz, você demonstra isso. Mas que falar que você é cristão, você demonstra que é cristão. Tanto que você muda de vida. O cristão transforma completamente, as pessoas reparam. As pessoas chegam e falam, se você é nítido que houve transformação, nítido. E tem pessoas que cresceram na igreja e não são cristãos de fato. E você vê a situação delas realmente têm encontro com Cristo. Porque é impossível ter encontro com algo tão grande e se transformar. Então, pela primeira vez, eles são chamados cristãos. Lá na cultura romana, eles tinham o costume de separar facções, seitas, grupos, partidos, né, ideologias pelo nome dos seus criadores, certo? Era comum, né? A gente viu na história aí, por exemplo, aí, Jacombi nos girondinos, lembra? Esquerda e direita, parlamento e tal. Então, Jacobs, né? Um exemplo muito claro também é do calvinismo e do arminianismo, João Calvino, João Arminio. Então, acredita-se que foi por isso que chamaram eles de cristãos, por causa de Cristo, né? Que é o Criador, Jesus fundou, que houve essa ruptura oficial com o judaísmo, a partir dali, em especial. Claro que ela é bem gradual, não é algo tipo assim, bateu o martelo, o cristianismo é uma religião, o judaísmo é outra. Foi algo natural, que a gente está acompanhando essa ruptura, está acompanhando. Né? Os judeus convertidos já passaram a se considerar cristãos. Como que os discípulos eram chamados então? Se eles eram chamados de cristãos, eles eram chamados de discípulos, né? Os discípulos que aprenderam com Jesus, fiéis, os irmãos e ainda os do caminho. Esse era o termo mais comum, os do caminho. Aqueles ali são do caminho. Saulo, quando ele vai lá, ele vai tentação perseguir os do caminho. E olha que ironia, no caminho ele é convertido, ironicamente, por aquele que é o caminho, que é Jesus, né? Jesus é o caminho, por isso eles são chamados de os do caminho. E agora eles são chamados de cristãos, então bem melhor. Por isso, hoje nós somos chamados de cristãos, certo? Há quem diga que foi com um termo pejorativo. Outros discordam disso. Alguns teólogos apontam que a ideia foi chamada de um termo pejorativo mesmo, seus cristãos. Outros discordam. Eu sou tendencioso a pensar que a ideia não era um termo pejorativo, e sim devido a essa separação que era comum na época pelos nomes, né? Eles olhavam lá, os pequenos cristos ali, olha o seguidor de Cristo ali.
e foi pegando, foi algo normal, popular. Mas isso é algo que não partiu da igreja, isso veio de fora. Foi uma visão e uma percepção dos de fora. Se você é cristão, os de fora têm que perceber isso em você. É igual um exemplo muito claro, eu amo dar esse exemplo. Você chega ali em um local e as pessoas, o quê? Você é crente? Isso é um tom muito diferente, a pessoa já vai perguntar, você é crente, não é? Mas as pessoas não são cristãs, não são crente, né? Você é da igreja, não é? Por que sabe disso? Não, assim, não sei, olhando assim tem cara, aparenta. Agora, você é da igreja? A pessoa fala com um tom de duvidando, de eu não esperava por isso. Uau, estou surpreso. Então significa que tem alguma coisa errada na sua conduta. Alguma coisa na sua conduta não está de acordo com a conduta que Cristo espera de você e que um cristão genuinamente tem que ter. Então eu acredito que não foi pejorativo também por outro motivo. Quando eles queriam se referir aos seguidores de Jesus com um termo pejorativo, com uma ofensa mesmo, eles usavam o termo nazarenos. Os nazarenos, porque o termo nazareno já era pejorativo. É tipo xing-ling, xing-ling pejorativo, a gente usa aqui no Brasil, mas pejorativo. Esse xing-ling aí, né? Tipo isso, o xing-ling. Então quem segue um xing-ling é xing-ling também, tipo isso. Jesus era nazareno e os seus seguidores eram nazarenos também. Então, para mim, após estudo, eu pensava anteriormente que foi pejorativo, mas penso que não. Estudei isso também na faculdade de teologia e aprofundei mais aqui na seleção para a gente. Acredito que não foi com um termo pejorativo, e sim algo processo natural, algo que já estava nos planos de Deus, e para Deus mostrar para a gente que, se você é cristão, os de fora têm que perceber isso em você. Para finalizar nossa lição, então, Ágabo, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, profetas. O que é um profeta? Estava conversando sobre isso ontem com a Jéssica. O que é um profeta? Aí todo mundo vai falar, profeta é aquele cara, aquele cheiro que fala assim, amanhã vai chover, amanhã não chove. A gente atribui, infelizmente, a profecia à capacidade de predizer o futuro. Mas isso não é profecia, tá? Me desculpe. Ser profeta não é ter a habilidade de predizer o futuro. Apesar de que alguns profetas prediziam sim o futuro. Deus dava esse dom para eles. Então, todo profeta, nem todo profeta predizia o futuro, certo? Nem todos. E não é porque prediz o futuro que é profeta também. O que é profeta, então? A tradução da palavra profeta significa literalmente, sem tirar nem pôr, boca de Deus, ou seja, aquele que fala no nome de Deus. A palavra profeta aparece sempre aqui no Novo Testamento para pessoas que estão pregando o Evangelho. Quem é profeta? Aquele que prega a palavra de Deus. O dom de profecia é o dom que a gente chama hoje, dom da pregação, dom da palavra, o dom de pregar, de ensinar a palavra de Deus. Isso é profecia, é ser boca de Deus, porque a vontade de Deus está revelada aqui, está escrita. Não precisa que Deus desça no monte, como ele fez com Moisés, para revelar as coisas diretamente, porque está aqui. Deus pode, é claro, mas nada que vai em desacordo com o que já está revelado por ele. Porque a Bíblia é inerrante e infalível, é a palavra de Deus inspirada por ele, é o método que Deus escolheu para deixar registrado a sua vontade. E Deus não entra em contradição. Deus não muda, ele não entra em contradição. Então, se há uma revelação nova, entrou em contradição com a Bíblia, está errado. Por que a Bíblia? Cara, quem já brincou de telefone sem fio sabe. Se eu falar um negócio no ouvido do Caleb aqui, quando chegar no Rian, meu amigo, vai estar muito diferente, cara. É muito diferente mesmo. Agora imagina, em 2000 anos de história, como seria a Bíblia se ela fosse passada oralmente, por tradição oral, e aí, passando, só verbalmente, só falando. Como que não estaria a Bíblia? Extremamente adulterada, a gente não teria nenhum grau de confiança que a Bíblia foi adulterada ao longo dos anos. Porém, Deus queria registrado, escrito. Deus inspirou Lucas, inclusive, escreve aí, estamos da igreja, se eu quero isso aí, bora. Por quê? Porque isso aqui é confiável. Mas será que ninguém alterou a Bíblia, ninguém mudou ela? Te garanto que não. Porque a Bíblia é o documento com mais achados arqueológicos, mais cópias antigas para você comparar com o original. Pode ter certeza que sua Bíblia não foi alterada em nenhum momento. A do Testemunho de Jeová foi, infelizmente. Mas a sua não, a nossa não. Não foi alterada não. Foi exalterada. Eu tenho um nome em casa. Você tem? Lê João, se você ler, compara João, meu Deus do céu, João é grotesco as alterações. Então, não foi, porque comparando com os antigos, é assim que a gente valida todo e qualquer documento histórico, né?
Então a pessoa acredita em Pitágoras, acredita em Platão e Sócrates, alguns acreditam que Sócrates nem existiu, inclusive, mas em Jesus não, está escrito, é registrado, mas a Bíblia foi alterada. Peraí, então os relatos sobre Sócrates são extremamente confiáveis para você? Sim, e da Bíblia não. Cara, a diferença são mais de 2.500, 5.000 cópias, aliás, do Novo Testamento. É possível remontar o Novo Testamento todinho só a partir de esboço de sermão. O cara vai pegar um pedaço, ele escrevia o texto, se juntar todos os esboços de sermão que tem, você consegue montar a Bíblia todinha, só com os esboços, quase todo, o Novo Testamento, no caso. E o povo não acredita, sendo que documento, basta achar 5, como é o caso de Pitágoras mesmo, o Aristóteles, né? 5 cópias apenas é suficiente para mostrar que ele existiu historicamente. A Bíblia não, o povo questiona. Então a Bíblia é um documento extremamente confiável. Então tudo aquilo que vai desacordo com a Bíblia não é a palavra de Deus. O profeta não é aquele que diz futuro, isso é aquele que prega o que Deus quer. Ele podia vir com sinais e maravilhas, como Elias e Eliseu, podia, porém, nem sempre vai fazer o futuro. Nesse caso aqui, água prediz o futuro. Deus manda ele lá e dizer, foi boca de Deus, vai lá e fala isso. Vai vir uma grande fome. Essa grande fome, ela vem no reinado de Cláudio. Cláudio reinou do ano 41 ao ano 48. E essa fome, ela é datada entre os anos 44 a 48, então está no reinado de Cláudio, sendo o ano 46, que está no meio, a data mais provável, 46 depois de Cristo, será a data mais provável, então, para essa fome. Não demorou muito, né? Porque vamos lembrar aqui que a gente está no ano 30 depois de Cristo, né? Mas Jesus, aí você vai fazer uma conta rápida agora, se você for esperto, você vai falar, peraí, Jesus morreu com 33 anos. Se Jesus acabou de morrer, tem nem um ano que ele morreu ainda? Então, peraí, eu estou tentando no máximo um ano, então era 33 ou 34, por que está no ano 30? É porque Jesus nasceu 3 anos antes de Cristo. É história assim, Jesus nasceu, porque o cara que escreveu o calendário gregoriano, né, que veio trazer começou a marcar a era abaixo de Cristo, que Jesus muda de fato a era, ele marca a era, aqueles memes lá, né? Reino de Deus 1 até o 0. Então, assim, em que ano estamos? Argumento irrefutável para os ateus. Pois marcou errado. Então era para a gente estar em 2028, essa é a verdade. Não era para a gente estar em 2025, se foi marcado certo. Mas já era, já foi. Aí é engraçado dizer que Jesus nasceu 3 anos antes dele. Como assim? Se marcou a partir dele, o cara nasce. Enfim, é um erro que aconteceu na história, mas nada demais. Então, cerca ali de aproximadamente, são 12 a 13 anos depois, né, disso acontece essa grande fome. Não demorou muito para pensar bem. Não demorou muito. Dá o quê? Dá 3 fomes do mundo, cara. Aconteceu um negócio, é rapidão. Então, essa fome chega. E aí, a igreja de Antioquia ajuda Jerusalém. Eles levantam ofertas. Como Deus quer a oferta? Com alegria, com coração, de boa vontade. De boa vontade. Isso de igreja que ficam extorquindo os outros, isso é algo extremamente errado. Extremamente errado. Dar o dízimo é importante, com alegria. Oferta é importante, com alegria. Como o Caleb, por exemplo, vou lá buscar um refrigerante pro lanche do culto de jovens. Foi lá e buscou, com alegria. Ninguém pediu, o cara foi lá e fez. Marco Aurélio também, tem uma parada falando isso. Falou, vou dar uma fanta. Ele mandou mensagem e falou, não, vou levar uma fanta. Vai ter um lanche? Vai, toda semana tem um lanche, cara. Eu já vou em casa, não, vou comer aqui. Vou levar uma fanta então, beleza. Com alegria. A gente fez uma quem pra bola também, né? O governo contribuiu, com alegria. É isso. Agora, é melhor você pegar R$2, não, é o que eu tenho, quem vou ajudar, tá aí. Com alegria, falar assim, tá aí, nem lembrar que você entregou, é isso, acabou. Do que você pegar 200 para mostrar para os outros. Não, eu vou para aparecer. E fica pensando, não, espera aí. Pô, eu podia fazer tanta coisa com esse dinheiro, cara. Tanta coisa. E a gente vê o contrário também. Tem gente que dá R$200 com alegria e tem gente que dá R$2 e fica assim, ó. Não dá não. Segure, não dá não. Pois não dê não. Mude seu coração primeiro. Ok? Mude seu coração primeiro. E a igreja de Jerusalém, eles tinham isso. Tudo lhes era comum. Uns vendiam suas terras, pegavam um pedaço e davam para os outros, se ajudavam. E aí o povo distorce esse versículo, né? Mas enfim, não tem que comentar muito sobre isso. E mesmo assim, eles vão passar por grande fome, uma grande dificuldade financeira. O que ainda acontece? Saulo e Barnabé levantam uma oferta missionária para ajudar a igreja de Jerusalém. E Antioquia, vamos lembrar o seguinte: quando começa a pegar uma evangelho lá em Antioquia, os de Jerusalém ficam preocupados. Espera aí, para gentil, que papo é esse? Vamos ver como é que está o negócio aí.
Dito isso, 12 anos depois, é esse Antioquia que levou a Berna para ajudar eles lá. Olha que ironia. E é isso, ajudar os nossos irmãos em Cristo. A gente se ajuda, né? À medida que Deus propõe no coração de cada um, sempre com alegria e não forçando. A gente vê aqui Paulo e Barnabé, um exemplo de cristãos e também de parceria. Você não cumpre a obra do Senhor sozinho. Você tem um chamado, todos nós temos, todos nós precisamos ajudar uns aos outros para poder levar a mensagem de Deus, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo possam ser salvos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, oração para encerrar.